Olá, amigos. Estamos de volta para continuar o estudo da audiência trabalhista. Na unidade de estudo anteriores, falamos do comparecimento das partes, da consequência pela ausência das partes na audiência. Nessa unidade de estudos, iremos tratar de um fenômeno processual chamado perempção. A perempção no processo de trabalho é diferente da perempção do processo civil. Ela tem o mesmo nome. Lá existe a perempção, mas é uma outra regra. Aqui, a perempção trabalhista tem outro significado e ela pode aparecer nesse momento no processo, exatamente quando o reclamante deixa de comparecer à audiência. Perempção no processo de trabalho está prevista em 2 artigos da CLT, artigos 731 e 732 da CLT. Então, no processo de trabalho, existem 2 hipóteses de perempção. Lembrando, então, que a perempção trabalhista é diferente da perempção do processo civil. E o que é perempção no processo de trabalho? Perempção no processo de trabalho é a perda do direito de ajuizar uma nova ação por 6 meses. É a perda do direito de ajuizar uma nova ação por 6 meses. É isso mesmo. Em 2 hipóteses, o empregado perde o direito de ajuizar uma ação por 6 meses. O juiz vai mandar ele ficar na geladeira por 6 meses. Ele não pode entrar com uma nova ação por 6 meses. E quando isso ocorre? Em 2 hipóteses. Vamos ver isso. Vem para essa câmera. Aqui, primeira hipótese no artigo 731 da CLT. Diz lá o artigo 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, ajunta o juízo para fazê-lo tomar por termo e incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Vem essa imagem aqui para mim. Essa hipótese é pouco comum, porque ela pressupõe uma reclamação verbal. O dispositivo fala, aquele apresentado ao distribuidor reclamação verbal que não observar o prazo do artigo 786. O que diz o artigo 786? Ele diz assim, que o reclamante, quando ele reclama verbalmente, reclamação verbal é isso mesmo, ele vai ao fórum e verbalmente reclama lá no distribuidor. O distribuidor, nesse momento, vai distribuir a ação para uma das varas e o reclamante vai sair intimado para voltar ao fórum no prazo de 5 dias e comparecer à vara. Por que ele tem que voltar ao fórum e comparecer na vara? Porque lá na vara para onde o processo foi distribuído, aquela reclamação será reduzida a termo, será passado para o papel aquela reclamação. Então, na reclamação verbal, o reclamante comparece ao fórum, reclama para o distribuidor não vai reduzir a termo, não vai reduzir a reclamação dele, vai distribuir para uma das varas e vai dizer para ele, o senhor tem 5 dias para voltar aqui e comparecer na vara X. Se ele não comparecer neste prazo na vara, ocorrerá a perempção. Ele perderá o direito de entrar com uma nova ação por 6 meses. Essa é a primeira hipótese de perempção. Olha só, vamos voltar aqui para o dispositivo, vem para essa câmera. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, a vara ou juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Perempção, basta o não comparecimento. Então vem para cá, veja, cuidado. Aqui basta o não comparecimento uma única vez. Reclamou verbalmente, não retornou ao fórum, já acontecerá 2 coisas. O processo vai para o arquivo e ele perderá o direito de reclamar por 6 meses. Esta é a primeira hipótese de perempção. Só que não é a única. Existe uma segunda hipótese que está no dispositivo seguinte, no artigo 732. Olha só, vem para o 4. Na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844. Na mesma pena do artigo anterior, qual é o artigo anterior? 8731, que fala dos 6 meses.
Então, na mesma pena do artigo 731, 6 meses, incorrerá o reclamante que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844. Vem para essa câmera aqui. Olha só, a segunda hipótese de perempção é da ausência ocorre na ausência do reclamante na audiência, quando o reclamante der causa a 2 ausências seguidas. Então veja, na primeira hipótese, o simples fato dele não comparecer para reduzir a termo a sua reclamação verbal já é causa de perempção. Na segunda hipótese, não. Para que ocorra a perempção, ele precisa dar causa a 2 arquivamentos seguidos do artigo 844. Lembra o que diz o artigo 844? Tratamos dele na unidade de estudo anterior. Diz lá que ausente o reclamante à audiência, o processo será arquivado. Então, se o reclamante não comparecer, arquiva. Então, o reclamante entrou com uma ação, ele entra por escrito. Marca-se a audiência. Não veio na audiência, arquiva o processo. Aí ele ajuiza uma nova ação. Marca-se novamente a audiência. Se ele não comparecer nessa segunda audiência, arquiva o processo e ocorre a perempção. Ele perde o direito de ajuizar uma nova ação por 6 meses. E se ele ajuizar antes de 6 meses? A empresa alega preliminar de perempção. Olha, esse processo tem que ser arquivado porque ele não aguardou os 6 meses para ajuizar uma nova ação. São 2 regras de perempção. Esta segunda regra é a mais comum. Por que a mais comum? Porque a primeira pressupõe uma reclamação verbal. E a gente sabe que reclamação verbal já não existe mais hoje, né? É muito poucos os processos que tramitam aí para uma reclamação verbal. As partes costumam contratar advogado ou ir no sindicato entrar com ação. Pois bem, por ser um pouco comum a primeira hipótese, ela tem aparecido. E a última vez que ela apareceu misturada com a 2. Foi uma questão enorme para dizer qual era a consequência. E nessa questão, o candidato, muita gente errou, porque o examinador colocou lá que o sujeito não compareceu na reclamação verbal e depois compareceu na reclamação verbal, reduziu a termo e não compareceu na audiência do artigo 844. Então veja, ele reclama verbalmente, o distribuidor manda para uma vara, ele comparece na vara e reduz a termo. Ao comparecer na vara e reduzir a termo, vai ser marcada uma audiência. Se ele não comparecer nessa audiência, o processo vai para o arquivo. É a primeira ausência dele à audiência. Foi para o arquivo, ele pode entrar com uma segunda ação, verbal ou por escrito. Se na segunda ação ele não comparecer na audiência, aí sim, além do arquivamento, ocorrerá a perempção. Ok? Importante dizer para vocês aqui, perempção é a doutrina que diz que esta perda do prazo de 6 meses é perempção. Na prova, pode não aparecer com perempção, porque o dispositivo não fala em perempção, ele fala o 731 e o 732 não falam em momento algum perempção. Quem fala que a perda desse prazo é perempção é a doutrina. Então você precisa ficar atento, às vezes ele só vai colocar assim, quando ocorre a perda do prazo para ajuizar uma ação por 6 meses. Ele não vai usar, o examinador, a palavra perempção, mas ele vai estar falando dela. Então você precisa lembrar da regrinha do 731 e do 732 da CLT. Ok? Isso serve para o empregado evitar que o empregado fique ajuizando uma reclamação atrás da outra e faltando em todas as audiências. Tá? É uma pena para o reclamante, para aquele que reclama perante a Justiça do Trabalho. Perfeito? Ok? Volta para essa câmera aqui e aí a questão que aparece toda hora, quais são as hipóteses que ensejam perempção no processo de trabalho. Essa questão não aparece dessa forma, evidentemente, porque é múltipla escolha, mas quando aparece a palavra perempção para você na prova, é para confundi-lo com a perempção do processo civil. Vem para essa câmera aqui, não se confundam, são coisas distintas. Perempção do processo de trabalho, 2 hipóteses, 731, 732, regrinha que precisa estar na sua cabeça. Se for a reclamada, não existe essa questão. Reclamada é revelia e acabou. Nós estamos falando do reclamante. Via de regra, reclamante é o empregado, mas pode acontecer do reclamante ser a empresa. Via de regra, o reclamante é o empregado. Pode quando? Quando a empresa ajuiza a ação.
A empresa pode ajuizar uma ação em face do seu empregado? Pode. Às vezes acontece. A empresa ajuiza uma ação pleiteando um dano causado por seu empregado. Com a ampliação da competência do seu trabalho, é uma reclamação que vai para o seu trabalho e a empresa passa a ser reclamante. Numa questão, num problema, destaca lá, quem é o reclamante, qual é a consequência. Porque a consequência da ausência do reclamante é uma, a consequência da ausência da reclamada é outra. Ok? Então, com isso, a gente finaliza a perempção e nas próximas unidades de estudos, a gente continua o estudo da audiência trabalhista. Antes de encerrar, aproveitando que eu ainda estou com tempo, quero dizer duas coisas para vocês. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Minha página no Facebook está lá, se você ainda não curtiu, curte, Carlos Augusto Monteiro. Na semana que antecede a prova, eu estarei lá fazendo uma revisão ao vivo para todos vocês. Está estudando, está com dúvida em direito processual do trabalho, em direito material do trabalho, pergunta para o seu professor que eu fico online para tirar a sua dúvida. E meu livro da segunda fase da OAB. Este livro aqui, ele é para a segunda fase, ele foi escrito pensando na segunda fase, mas ele tem tudo de processo de trabalho, tudo de direito material, resumido, serve para você também fazer a primeira fase. Então, seja para a primeira fase, seja na segunda fase, o nosso livro aqui, da editora Saraiva, eu e o doutor André Cremonesi, fizemos aqui um resumão de tudo que você precisa saber de direito do trabalho para enfrentar essa prova. E aí, na segunda fase, você volta aqui para a IOB e a gente vai te preparar para finalmente tirar a carteira da OAB. Ok? Na próxima unidade de estudos, a gente continua o estudo aí da audiência trabalhista. Até lá!